Eu quero convidar você para a gente abrir a sua Bíblia aí em Mateus no capítulo 18. A gente vai estudar um pouco, um trecho aqui muito importante do capítulo 18. E eu quero convidar você para a gente fazer uma oração e começarmos o nosso estudo, tá bom? Do jeito que você está aí mesmo? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa semana que está passando. Obrigado que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, no meio de toda essa situação que está acontecendo no mundo, especialmente aqui no Brasil, no nosso contexto. Que possamos continuar sentindo a proteção dos teus santos anjos, que também o teu dom de cura também atue e conforte as pessoas que estão precisando. E pedimos que o teu Santo Espírito mais uma vez esteja conosco, para que nós possamos estudar e aprender um pouco mais da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você já abriu aí sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, eu quero convidar você a vir aqui até o verso 15. Antes da gente ir, porém, até o verso 15, tem um outro verso aqui, que é o verso 20, que é um verso bastante conhecido, ainda mais em tempos como este que a gente vive, né? O verso 20 do capítulo 18 de Mateus é o verso oficial de quando tem pouca gente no culto de quarta-feira à noite, né? Às vezes tem ali 2, 3, 4, 5 pessoas, e a gente às vezes fica desmotivado porque tem pouca gente fazendo culto. E geralmente a gente usa esse verso para dizer, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse é um verso muito interessante, muito conhecido, e a gente usa justamente para isso, para justificar que às vezes não tem tanta gente na igreja quanto a gente gostaria, mas que mesmo assim Deus está conosco, mesmo que a gente tenha 2 pessoas, 3 pessoas ali fazendo culto. E embora essa seja uma verdade genuína do Evangelho, claro, Deus está onde existe não só 2 ou 3, mas até uma pessoa querendo adorá-lo, querendo contato e relacionamento com Ele, Ele vai abençoar, isso é certeza. Agora, quando a gente está falando aqui desse verso especificamente, existe um contexto um pouco maior no capítulo 18 de Mateus, e esse verso ele está falando de uma coisa um tanto quanto diferente, mas ainda assim extremamente importante. Se você começa o capítulo 18, ou até antes disso, você vai ver que Jesus ele está preocupado com uma questão de relacionamento. O capítulo 18 começa falando sobre o maior no reino dos céus, ou seja, ele está tentando resolver uma disputa ali, porque as pessoas estão querendo ser mais importantes umas que as outras. Então ele fala, olha, quem que é maior? O maior no reino dos céus é aquele que é o menor, na verdade, né? Que é o que mais serve. E aí no verso 6 ele vai começar a falar das pessoas que tropeçam, que erram, e ele fala, olha, tome cuidado, né, quando você não servir de tropeço para outras pessoas, trate bem as pessoas que tropeçarem, que caírem. No verso 10, ele vai falar sobre a ovelha desgarrada, aquela ovelha que sai do aprisco, que se perde. Claro que o pastor não vai brigar com aquela ovelha, ele não vai castigar aquela ovelha, ele vai se empenhar em buscar a ovelha que se perdeu para trazê-la de volta para o rebanho, né? E no verso 15, que é onde a gente vai começar aqui o nosso trecho de estudo, ele vai dar uma explicação maior, uma aplicação de todos esses pedaços que ele está falando sobre a questão de pessoas que erram, pessoas que se afastam, mas que precisam de reconciliação. Então ele começa a dizer o seguinte, verso 15, se o teu irmão pecar contra você, vá a ele em particular e repreenda-o. Repreender aqui não é sair brigando com ele, não é sair xingando ele, não é arranjar briga, é exortá-lo, é buscar e falar, olha, queria conversar com você, expor o que aconteceu, passar as coisas a limpo, para ver se a gente pode vir a um entendimento, né? Às vezes eu fiz alguma coisa que te chateou, você com certeza fez alguma coisa que me chateou, eu queria te explicar, para dar chance de você pedir perdão, ou mesmo se você quiser explicar por que você fez isso, para a gente chegar a um entendimento maior, né? Então, busque o seu irmão em particular. Certo? Não é para ir direto no pastor da igreja pedindo conclamação de uma comissão para poder castigar a pessoa, não é para você sair brigando, nada disso. Vá ao teu irmão em particular e resolva com ele. E aí o verso 16 diz, só que se ele te ouvir, aliás, antes do verso 16 ele diz, se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Você conquistou uma pessoa, você trouxe uma ovelha de volta para o aprisco. E o verso 16 ele diz, só que se ele não ouvir você, leve uma outra pessoa, ou quem sabe 2, para que daí, na presença de 2 ou 3 testemunhas, a questão seja resolvida, seja decidida. Ou seja, se você não conseguir resolver sozinho, chame algum amigo, chame um ancião, chame mesmo o pastor que seja, para ele ajudar você a aconselhar uma pessoa mais experiente, talvez alguém que seja amigo da pessoa, amigo em comum, alguém que possa ajudar vocês a se reconciliarem. Veja que o foco de Jesus o tempo todo o quê? É a reconciliação, é tentar resolver o problema. Só que Jesus diz, se ainda assim ele se recusar a ouvir mais de uma pessoa,
Aí sim você vai expor o assunto à igreja. Só que, de novo, não é para você começar a fofocar dentro da igreja, chamar uma panelinha e falar assim, olha, o irmão está fazendo isso, a gente devia ficar furioso com ele, que a igreja não vai fazer nada contra essa pessoa. Não. É você envolver a igreja no sentido de levar a questão ao corpo da igreja, à comunidade de irmãos, para que elas ajudem você a resgatar essa pessoa o tempo todo. Eu foco mais uma vez. Jesus está preocupado aqui em ganhar alguém que possa ter se afastado por algum motivo, que possa ter cometido algum equívoco, né? E aí Jesus diz, se ainda assim ele se recusar também a ouvir a igreja, aí sim você trate-o como gentil ou publicano. Ou seja, aí você fala, tudo bem, a pessoa não quer mais estar no corpo da igreja, ela não quer mais se reconciliar, ela não quer mais se relacionar e participar dessa igreja. É uma escolha dela. Jesus está falando assim, olha, a gente precisa respeitar o direito da pessoa de escolher. Se de fato ela faz questão de não participar do corpo da igreja, de não se reconciliar com um irmão ou com a comunidade, você tem que respeitar a pessoa. Então você precisa virar as costas e deixar a pessoa seguir o seu caminho. Então Jesus complementa, em verdade eu digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. 2 coisas muito interessantes aqui. Primeiro, Jesus diz, olha, se vocês ligarem algo aqui na terra, será ligado no céu, mas se desligarem aqui, será desligado no céu. De novo, o contexto aqui é de relacionamento, é de reatar relacionamentos. Então, se você quebra um tipo de relacionamento aqui na terra, você está quebrando esse relacionamento lá no céu. Você está levando isso a proporções eternas, a consequências eternas. Aquilo que nós fazemos com as pessoas aqui, o relacionamento que nós cultivamos, para o bem ou para o mal, vai gerar consequências eternas na nossa vida. Então, quando a gente quebra uma relação, a gente busca o rancor, isso tem repercussões no céu. E quando nós buscamos reatar esses relacionamentos, perdoar as pessoas, sermos perdoados, reconciliarmos, isso também terá consequências lá no céu. E aí Jesus diz, olha, eu digo para vocês que se 2 ou mais de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa em meu nome, pedindo, o Pai dará a vocês. Aí a gente já olha com talvez uma natureza que a gente cultiva como ser humano, né? E fala assim, nossa, se eu concordar com mais alguém sobre qualquer coisa, então Deus vai conceder esse pedido. Então, eu só preciso achar alguém que também queira R$1 milhão para a gente poder pedir a Deus. Aí, como tem 2 pessoas concordando, aí Deus vai aceitar e vai dar. Aí a gente divide esse 1 milhão, cada um fica com 500 mil, tá muito bom, né? Ou então pede 2 milhões, cada um fica com 1 milhão, tá tudo certo. Só que a chave para a gente entender esse verso é o seguinte, se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, o Pai vai atender. A chave do texto aqui é em meu nome. O que Jesus está dizendo é, se vocês pedirem ao Pai, me representando, fazendo aquilo que eu faria, pedindo ao Pai aquilo que eu pediria, o Pai vai atender. Agir em nome de Jesus é fazer o quê? É agir como Jesus agiria, é agir em seu nome. Né? Um embaixador que sai, por exemplo, do Brasil e vai fazer uma missão em algum outro país, e ele chega naquele outro país como representante do Brasil, ele não vai lá chegar e começar a pedir assim, não, porque eu quero um apartamento, eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, ele vai agir nos interesses do país que ele está representando. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, o que nós basicamente estamos falando é, Senhor, assim como Jesus pediria para ti, como Pai amado, como Deus Salvador, nós também viemos debaixo desse nome. Então a gente age de acordo com esse nome. E o que Jesus está frisando de acordo com o seu caráter? Justamente a ideia de que ele quer se reconciliar conosco. E ele quer reconciliar esses relacionamentos quebrados. Então, ele finaliza o verso 20 dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Reunidos em meu nome, esse é o foco. Reunidos para quê? Para o relacionamento, para a reconciliação, para o perdão, para ganhar vidas. E não para poder fazer com que as pessoas se percam e se afundem ainda mais nos seus problemas, nos seus pecados. Né? Então essa verdade a respeito desse verso ela é muito ampla. Ela está convidando para que cada um de nós, mesmo que sejamos sozinhos ou com um ou outro companheiro, mas que a gente busque esse tipo de reconciliação. Então o foco de Jesus aqui é o perdão. Jesus está tentando ensinar algo muito importante a respeito do perdão. E é interessante porque todo esse esforço que a gente deve fazer para poder perdoar uma pessoa, para poder se reconciliar com alguém que, às vezes com muita razão, nos machucou,
Né? Nós temos toda a razão de tirar algum tipo de desaforo, de querer se vingar, de retrucar. A pessoa de fato causou um prejuízo, um constrangimento para nós, nos feriu, algo muito pesado. Nós teríamos toda a razão para poder retrucar, para poder se vingar. E Jesus está falando que a gente deve fazer todo tipo de esforço possível, ir sozinho, depois buscar outra pessoa, depois trazer a igreja toda para poder perdoar essa pessoa, para poder reconciliar. E isso gera um tipo de constrangimento na gente, de esforço, de pensar, nossa, mas será que eu tenho mesmo que fazer todo esse tipo de trabalho para poder perdoar alguém? Pedro, como sempre, ele tem as perguntas certas nos momentos talvez certos, como todos nós teríamos, mas Pedro ele faz questão de sempre falar o que ele está pensando, né? E aqui no verso 21, é ele quem se aproxima de Jesus e pergunta algo que talvez nós perguntaríamos se tivéssemos a chance. Senhor, estou vendo o Senhor falando aí de perdão, muito bonito, mas eu queria saber uma coisa, até quantas vezes em que o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar ele? Até 7 vezes? Pedro aqui, ele se baseia um pouco na sabedoria rabínica, né? Havia uma grande discussão entre os rabis, os entendedores da lei, baseado num texto de Amós que fala sobre a bondade, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus. E lá dizia que Deus ele perdoa até 3 vezes e a 4ª ele demonstra sua misericórdia. Esse é o texto de Amós. Então o raciocínio dos rabis era, Deus ele é misericórdia em até 4 vezes. 4 ali é o limite de Deus. E ninguém pode ser maior e melhor do que Deus. Portanto, se Deus perdoa até 4 vezes, o máximo que a gente pode perdoar é 3. Senão a gente vai querer ser melhor do que Deus. Então tinha essa lei, essa regra. Não, a gente só perdoa até 3 vezes. Só que Pedro não era um minimalista, ele já estava andando com Jesus há tempo suficiente para saber que Jesus não parava por aí. Então Pedro, muito generoso, fala, 7, tá bom? Ou seja, o dobro e mais um ali, só para mostrar assim, que realmente eu estou engajado nesse negócio de ser um seguidor de Jesus. E para surpresa de Pedro, Jesus responde, não digo a vocês que perdoem 7 e nem 70, mas 70 vezes 7. Jesus ele eleva a noção de Pedro para algo muito maior. É interessante que se você voltar lá em Gênesis 4, você vai perceber que a descendência de Caim era aquele que se afastou de Deus, que matou seu irmão, mas se afastou completamente de Deus depois disso, não aceitou o perdão divino. E a sua geração vai começar ali ainda no capítulo 4, com uma história de um homem que chega para suas 2 esposas e diz, olha, mulheres de Lameque, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Eu quero me vingar 70 vezes 7. Eu quero levar a violência e a vingança e a retribuição ao extremo que eu puder. Talvez baseado nisso, Jesus fala assim, lembra daquele camarada, descendente daquela raça caída, que queria vingança exponencial? Eu proponho para vocês o perdão exponencial. Não é 7, não é 70, é 70 vezes 7. Mas aí Jesus, ele talvez tenha percebido, como em vários momentos dos seus ensinamentos, que alguns não estão conseguindo compreender. E como um excelente contador de histórias, ele vai contar uma bela história, uma história muito curiosa aqui, a respeito do perdão. Antes da gente entrar nessa história, eu queria só colocar alguns pontos aqui para a nossa reflexão. 4 pontos. O primeiro, por que nós devemos perdoar? Por que nós devemos nos reconciliar com as pessoas? Ponto número 1, porque o nosso Pai pediu. É um pedido do nosso Pai. A questão é que muitas vezes a gente trata o perdão, a reconciliação, como algo optativo, como uma opção, um bom conselho. Não, Jesus ele me aconselhou a perdoar. Não, ele dá um mandamento. Quando ele fala do seu amor, da questão que nós devemos demonstrar o amor aos outros, ele está falando também do perdão, ele está dizendo, estou dando um mandamento para vocês. Ele leva isso tão a sério que ele chega a ensinar o seguinte, olha, quando você tiver uma oferta para dar no templo, e você estiver levando a sua moedinha, a sua ovelha, o que você for levar até o templo para oferecer como oferta, se você tiver brigado com alguém, não é para você dar essa oferta, porque eu não vou aceitar. Porque como é que você pode trazer até mim uma oferta? O que é uma oferta? Não é um pedido de gratidão porque Deus nos perdoou? Deus foi misericordioso conosco? Como é que eu posso conscientemente agradecer a Deus por ser bom comigo se eu não estendo essa mesma cortesia ao meu irmão? Então Jesus fala, olha, antes de entregar a oferta, vá, se reconcilia com teu irmão e aí você volta e dá a sua oferta. Né? Aí na nossa cabeça a gente fala assim, tá, então não é para eu devolver a oferta. Não, esse não é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é seja coerente. Seja íntegro naquilo que você está fazendo. Se você está dando a sua oferta como gratidão, ela tem um motivo.
Então, honre esse motivo. Então, o primeiro ponto é esse. Perdoe porque nosso Pai pediu. Esse deveria ser o único e principal motivo. Precisa de mais algum tipo de motivo para perdoar as pessoas? Nosso Pai pediu. Mas eu queria trazer mais 3. A gente deve perdoar porque o rancor e o ódio machuca mais a nós do que aquela pessoa a quem a gente machuca e a gente odeia. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos machucados e nos mantemos ao rancor, não importa o quanto você rancoreie, se é que isso é um verbo, não importa o quanto você odeie, a pessoa não vai sentir o que você está sentindo. Se apegar ao rancor machuca o ofendido, não o ofensor. Então a gente deveria abrir mão desse tipo de coisa porque só tem a ferir a nós e nos perpetua como vítima daquela ofensa. Se a gente corta, resolve, conserta, a dor cessa. Mas se a gente fica se apegando a isso, a nossa dor só se perpetua e nós continuamos num ciclo infinito de vitimização. O terceiro ponto é que perdoar não significa esquecer, né? Eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. Isso é normal. Isso é do ser humano. Mas lá na Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados. A expressão ali não é que isso é apagado da memória dele, né? Se Deus fosse esquecer cada vez que eu pequei, Deus só ia conhecer mais ou menos uns 15 minutos da minha vida. Porque o resto estaria apagado da mente dele todas as vezes que eu pequei. Então, eu só conheço aqueles 15 minutos que o Isaac estava dormindo, né? Porque o resto eu esqueci. Onde é que estava o Isaac naquele? Não lembro. Então, não é que Deus está esquecendo, é que Deus não resolveu retribuir os nossos pecados da forma como seria justo retribuir. Ele resolveu agir de uma outra forma. Então, não significa que nós vamos esquecer o que as pessoas fizeram. Tem consequências, tem prejuízos, tem coisas que precisam ser consertadas e talvez precise de tempo para se curar. Mas nós precisamos aprender a não levar isso às últimas consequências, a romper o ciclo de retribuição e tentar buscar a paz. E, finalmente, quarto ponto aqui, é que perdoar melhora a nossa relação com o nosso Pai que está nos céus. Quando você observa Jesus ensinando lá no capítulo 5 a respeito das bem-aventuranças, os traços de caráter daquele que vive para o Pai Celestial, que vive no reino dos céus, Jesus diz o seguinte: olha, sejam pacificadores para que sejam chamados de filhos do Pai Celeste. O que significa ser o filho de Deus? É interessante que na época de Jesus, as pessoas eram conhecidas pela profissão do pai. Então Jesus era conhecido como? Ele era conhecido como filho do carpinteiro. Jesus, filho do carpinteiro. Por quê? Porque José, seu pai, era carpinteiro. Então as pessoas conheciam, é o fulano, filho do João da padaria. É fulano, filho do Pedro, pescador. E aí Jesus ele diz, olha, sabe qual é a profissão de Deus? É ser um pacificador. Você quer ser conhecido pela profissão do seu pai? Seja um pacificador. E o que é ser um pacificador? É justamente ser aquela pessoa que vai buscar reatar relacionamentos, consertar brechas onde há ódio, onde há sentimento de vingança, as pessoas buscam se reconciliar. Então, em cima desses 4 pontos, eu queria rapidamente passar por essa história que Jesus vai contar, que começa aqui no verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. A expressão aqui, reino dos céus, Jesus usa diversas vezes nos seus ensinos. Cada parábola que ele começa, cada ensinamento que ele abre, ele começa dizendo, o reino dos céus é como? O reino dos céus... E essa expressão reino do céu é muito interessante, e talvez a fala de Jesus que mais nos ajude a entender o que é o reino dos céus, ou o reino de Deus, como Lucas coloca, é talvez a oração do Pai Nosso. Ele fala assim, venha a nós o teu reino. Qual reino? E aí ele diz em seguida, para que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Então, no ensinamento de Jesus, ele diz, o reino de Deus chegou em mim, o que ele está dizendo é, o meu reino na terra é todo e qualquer lugar onde a autoridade de Deus é exercida aqui na terra como ela é exercida no céu. Então, qualquer canto, qualquer espaço, qualquer ilha, qualquer casa, qualquer canto, onde a autoridade de Deus está sendo exercida, onde a sua vontade está sendo feita, ali o reino de Deus se manifesta. Ali o reino de Deus está acontecendo aqui na terra, como ele está acontecendo nos céus. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, o reino de Deus, esse espaço onde as coisas acontecem do jeito que Deus criou as coisas para serem, eu vou comparar elas a um rei que resolveu ajustar as contas com todos os seus servos. Verso 24, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Essa expressão aqui deve ter chocado os ouvintes de Jesus, porque na nossa cabeça é difícil traduzir isso, 10.000 talentos. O que é 10.000 talentos? Para efeito de comparação, não tem como a gente exatamente traduzir isso para os nossos dias, mas
Dentro do contexto de Israel, os historiadores colocavam que toda a região de Judéia, Samaria, Nazaré, Galiléia, Pérea, toda aquela região, todo o reinado da Judéia, se você pegasse todos os impostos coletados durante um ano, você juntaria cerca de 800 talentos. Todos os impostos da região de toda a nação durante um ano, 800 talentos. Esse homem devia 10 mil talentos, ele devia pelo menos umas 12 ou 13 vezes a dívida nacional de um ano. Os ouvintes de Jesus olharam ele contando aquela história e falaram assim, esse Jesus é um piadista, né? Mas com certeza eles estavam prestando atenção, porque isso era algo impressionante. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor do servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, para que a dívida fosse paga, né? Talvez um ótimo escravo naquela época, um escravo de qualidade, você conseguiria aí 10, talvez 20 talentos. Esse cara não tem tanto familiar assim, né? Para pagar essa dívida toda. Então, no verso 26, o servo cai aos pés daquele senhor e diz, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. Nesse momento, a plateia de Jesus deve estar dando risada, falando assim, ele quer pagar uma dívida de 13, 14 vezes a dívida nacional. Esse cara é louco. Com certeza ele vai pagar assim. Vai precisar reencarnar umas 80 vezes de vida e trabalhar a vida inteira para conseguir pagar essa dívida. Não é possível. Mas Jesus diz algo surpreendente. Verso 27, o senhor daquele servo se compadece dele e o manda embora com a sua dívida paga. Imagina a gente nessa época, onde o emprego está difícil, a situação econômica está difícil. Sabe, a gente às vezes está acumulando dívidas, não paga um boleto, não paga uma conta, às vezes está difícil colocar comida na mesa, tem que fazer um bico, alguma coisa para conseguir. E aí você começa a acumular juros do cartão, do cheque especial, você começa, daqui a pouco, os credores vêm e você não tem o que fazer. Você vai perder sua casa, você vai ter que fazer o que for. Multiplica isso por 100, 200, 300. Esse é o sentimento daquele homem diante do seu Senhor. E o Senhor fala para ele, não precisa mais me pagar. Tudo que você tem continua sendo seu. Sua família, sua casa, seus bens, é tudo seu, não precisa me pagar nada. O mais normal seria sair dali pulando, rejubilando, beijando cada criança na praça e pagando sorvete para todo mundo. De tão feliz e aliviado que você estaria. Mas o verso 28 diz outra coisa. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Veja, 100 denários aqui, se a gente fosse traduzir, daria na época cerca de 4 meses aproximadamente de trabalho. Não é uma soma pequenininha. Imagina aí um salário mínimo de hoje, coloca aí uns 4, 5 mil reais então. Dentro da nossa realidade. Não é nenhuma dívida estratosférica, mas também não é o dinheiro que você vai jogar fora. Você não joga fora 5 mil reais. Só que olha o que acontece. Ele pega esse homem, agarra-o pelo pescoço, começa a sufocá-lo e gritar, pague-me o que você me deve. E a atitude daquele conservo para com ele é a mesma que ele teve com seu senhor. Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Só que olha a proporção aqui. Ele estava pedindo para o seu senhor, olha, me dá um tempo que eu vou pagar 13 anos de coleção de impostos de toda a Judéia. Isso não faz sentido. Agora esse homem está dizendo assim, olha, me dá um tempo porque eu consigo pagar para você esses 4 meses de trabalho. Ele, porém, o verso 30 diz, ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse toda a dívida. Ou seja, não vai saudar porque está preso e não consegue trabalhar. Ele condenou a vida daquele homem. E aí o verso 31 nos diz, vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então aquele senhor chamou de volta o servo e disse, seu servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. 10 mil talentos. E agora o verso 35 diz pra gente algo que a gente precisa refletir muito. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um de seus irmãos. Esse verso é terrível. Se tivesse um verso pra gente jogar fora e riscar na Bíblia, seria esse. Ou talvez a gente poderia reescrever o verso, né? Já que a gente tem o poder e a habilidade de reescrever a Bíblia e mudar as coisas que Jesus falou, relativizar o que Jesus falou, a gente poderia talvez dizer assim, assim também o Pai aconselha que se por um acaso a gente quiser e se sentir disposto, a gente, né, por um motivo de ser um bom cristão e demonstrar um certo tipo de religiosidade, a gente se quiser, se vier bem a calhar, a gente pode perdoar o nosso irmão.
Só que não é isso que está escrito aqui. Assim também o Pai fará com vocês, se do íntimo não perdoarem o seu irmão. Ele está falando assim, olha, é uma consequência natural. O que Jesus está ensinando aqui é algo muito grave, e eu quero trazer mais alguns pontos aqui para a gente encerrar nossa reflexão. Como é que a gente lida com essa questão do perdão? Essa parábola, essa história de Jesus, ela traz alguns ensinamentos para a gente. O primeiro é, nós precisamos, antes de qualquer coisa, dar uma boa olhada no espelho da nossa casa e enxergar nesse espelho alguém que foi perdoado por algo grandioso. Quando a gente começa a olhar para alguém e falar assim, essa pessoa precisa ser vingada, o que a gente está falando é, Deus devia ser justo, né? O problema é que se Deus for justo com outra pessoa, Ele vai ser justo comigo também. Será que eu posso me colocar diante de Deus como alguém que não tem nada para ser castigado? Será que eu não tenho nenhuma dívida diante de Deus? Será que eu não tenho nenhuma grama de responsabilidade no que aconteceu com Cristo na cruz? Será que quando eu olho para o espelho eu vejo alguém que não tem nenhum tipo de dívida para com meu Deus? Se eu acredito nisso, talvez eu esteja contradizendo o apóstolo Paulo que diz, olha, não existe um justo sequer. Todos pecaram, todos se desgarraram. Paulo é bem interessante porque no capítulo 1 de Romanos, ele fala a respeito de alguns pecados bem graves e a gente fica assim, é verdade, as pessoas são pecadoras mesmo, né? Esse pessoal malvadão aí. Só que Paulo encerra o capítulo 1 dizendo, mas existem pessoas que são fofoqueiros, maledicentes, egoístas, que repudiam seu irmão, que não buscam a paz, que são mentirosos, que são orgulhosos. Sobra para todo mundo no fim das contas. Então será que quando a gente olha para o espelho a gente consegue enxergar alguém que não deveria se sentir grato por aquilo que Deus fez por nós? O ponto 2 é que a gente precisa começar a se focar naquilo que foi feito por nós e não contra nós. Essa história que Jesus está contando, ela quer trazer uma verdade muito específica. Quando ele compara uma dívida de 4 meses de trabalho com uma dívida bilionária que aquele homem devia, qual é o senso de proporção aqui? Então eu vejo alguém que às vezes me causou um mal que é um mal terrível, mas aí eu coloco isso em comparação ao que aconteceu com Cristo na cruz por causa de mim. Toda a humilhação que ele passou, toda a dor que ele passou, só o sentimento de estar separado do seu pai já era um motivo de dor que nenhum de nós estaria disposto a passar. Mas ele passou tudo isso por causa da nossa dívida, para alcançar a nossa salvação que nós jamais conseguiríamos pagar. Veja, a única pessoa que teria condição de pagar essa dívida bilionária era o bilionário. Não importa quantas vezes eu vivo uma vida boa, a minha dívida não vai ser paga. Sabe por quê? Porque viver uma vida boa, uma vida justa, é a minha obrigação, é o meu trabalho. E eu não posso ser recompensado pelo meu trabalho. Ele só serve para justificar o trabalho que eu realizei. Se eu deixo de fazer aquele trabalho, ele se torna uma dívida. Ah, então eu vou trabalhar para pagar essa dívida. Não tem como, porque quando você trabalha, você só está fazendo o seu trabalho. Então, esse Senhor ele teve que perdoar essa dívida monstruosa, e é isso que aconteceu conosco. Quando a gente leva em consideração uma falta, por maior que seja, de alguém que cometeu contra nós, eu estou falando que o sacrifício de Cristo é inferior ao prejuízo que eu estou sentindo aqui. E isso é terrível. Considerar que o sacrifício de Cristo foi algo menor do que o prejuízo que eu possa estar tendo. É por isso que Paulo vai falar, e esse é o terceiro ponto. Ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, olha, não se vingue, deixa a vingança para Deus. Porque Deus diz, a minha vingança é minha, e eu vou retribuir. Não importa o que foi feito contra você, eu vou retribuir. E a gente já gosta dessa palavra, né? Retribuição. Ah, beleza, Deus, então vou deixar você agir porque você vai retribuir. Então, Senhor, por favor, pisa na cabeça dos meus inimigos, né? Samba em cima deles, por favor, porque, né? Olha o que aconteceu comigo, né, Senhor? E às vezes a gente não percebe que nós podemos ser também alguém que uma outra pessoa está orando para que Deus possa agir assim, da mesma forma conosco. A questão é que como é que Deus se vingou dos nossos pecados? Como é que Deus retribuiu nossos pecados? Ele derramou tudo em cima do seu filho. Há um prejuízo pessoal. Ele abriu mão de uma dívida e cobrou ela no seu próprio filho, num prejuízo dentro do seu maior e mais precioso tesouro. Portanto, a gente deveria entender isso. Assumir esse tipo de prejuízo é buscar a pacificação, é por isso que nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Agora tem um outro ponto muito interessante aqui no capítulo 12 de Romanos, no verso 17, que ele diz o seguinte: não paguem ninguém mal por mal, procurem fazer o que é bom diante dos outros. E no que depender de vocês, façam o possível para estar em paz com todas as pessoas. E ele diz o seguinte, no verso 21,
Não se deixe ser possuído pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando nós nos apegamos à vingança, ao direito de retribuição, nós estamos mantendo o mal dentro de nós. Nós estamos deixando o mal prevalecer dentro de nós. E esse mal vai começar a nos consumir por dentro. E o último ponto, o ponto mais importante talvez, perdoe como se sua vida dependesse disso. Porque se formos falar a verdade, ela depende. O que Jesus termina a história dizendo é, quando nós não perdoamos alguém, estamos abrindo mão do perdão de Deus. E a gente pode achar assim, não, mas isso é legalismo, eu tenho que ser uma pessoa que perdoa, senão Deus não vai me salvar. Mas a salvação é pela graça. O ponto não é esse. O ponto é a questão de lógica e incompatibilidade. Veja, quando o jovem rico chega para Jesus e fala, o que eu preciso fazer para entrar no teu reino? Ele está pedindo para participar de um reino. E lembre-se que o reino de Deus é o lugar onde a autoridade divina é manifestada aqui na terra, como é nos céus. E Jesus fala assim, então, o meu reino, quais são as lógicas e regras do meu reino? No meu reino, as pessoas pegam o que é delas e contribuem para que todos tenham satisfação, para que todos tenham suas necessidades atendidas. Portanto, se você quer entrar no meu reino, a lógica é que você pegue o que é seu e distribua entre os outros. Esse não é um requisito, uma regra, um pagamento para você entrar no meu reino. Ah, ele deu o dinheiro dele, então ele pode entrar no meu reino. Não, isso é o meu reino. Ser parte do meu reino é ser esse tipo de pessoa. Da mesma forma, o que Jesus está falando assim, olha, o céu é um lugar de reconciliação. O céu é um lugar onde as pessoas vão estar lá para se reconciliarem, por se reconciliarem umas com as outras. O céu não é um lugar de divisão, o céu não é um lugar onde seja possível estar brigado com alguém. Imagine que você chegue no céu e as pessoas que você mais odeia e que mais te feriram estão lá e são suas vizinhas. Moram ao seu lado, fazem tudo junto com você. Seria um lugar agradável para se morar? Com toda aquela dor que ainda você carrega? Não é um lugar onde a gente gostaria de morar. Não é um lugar onde faria muito sentido, seria o próprio inferno para nós. Então o que Jesus está falando é assim, olha, fazer parte do meu reino é fazer parte da reconciliação que eu estou trazendo por intermédio do meu sacrifício na cruz. Fazer parte desse processo é justamente fazer parte do meu reino. Então não existe lógica, não existe condição de fazer parte desse reino se eu não estou disposto a perdoar. É por isso que Jesus é muito sério em dizer, olha, o Pai não tem como logicamente perdoar alguém que não quer o perdão, que não quer fazer parte da lógica da reconciliação. Não é que ele não quer dar, é que não tem como. Não encaixa, é ilógico, não faz o menor sentido. O céu sempre vai ser um lugar ameaçado pelo nosso desejo de retribuição. Se não nos curarmos desse tipo de coisa, não tem como a gente sobreviver no céu. Por isso que você vai perceber que Jesus, ele várias vezes, quando vai falar do seu perdão, ele diz, como por exemplo lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Ou então no capítulo 7, no Sermão do Monte, lá em Mateus, ele vai dizer, olha, não julguem aos outros para que não sejam julgados, porque a medida que você usa para julgar alguém é a medida que Deus vai usar contra você. Por quê? Pela simples questão da lógica do relacionamento. Lá em 1 João 4,20, o apóstolo é muito claro em dizer, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, essa pessoa é mentirosa, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, como poderia então amar a um Deus que não vê? Então é muito fácil eu amar a um Deus que eu não preciso lidar com ele no dia a dia, porque ele está lá no céu muito longe de mim, fazendo as coisas divinas dele lá, resolvendo problemas do universo, e ele não fica aqui me irritando, enchendo minha paciência. Então eu consigo conviver com esse Deus. É muito fácil eu amar um Deus que não está perto de mim, aqui eu abro aspas muito grandes, porque esse é o tipo de conotação que a gente dá para Deus, mas quando você trata alguém que está do meu lado, me enchendo a paciência, me atrapalhando, às vezes me causando um prejuízo, me causando constrangimento, sendo mal para comigo, abusando de mim em determinadas formas, aí é que o amor e o perdão devem de fato existir. Se a gente não consegue realizar isso, como será possível conviver? O céu é um lugar para pessoas redimidas, restauradas. É o aprisco de ovelhas que foram curadas desse tipo de vício e de pecado. Portanto, o perdão não é uma mera orientação divina, como se fosse uma atividade extracurricular. O perdão é a própria cura que Deus quer realizar em cada um de nós. E quando a gente fala de salvação, esse é um grande equívoco que a gente tem. A gente acha que Deus nos salvar é Deus impedir que a gente vá para o inferno e nos garantir um lugarzinho no céu. Não. Salvação é sermos curados daquilo que o pecado causou em nós. Isso é salvação. Então, como é possível eu ser curado sendo que eu não quero tomar o remédio?
Se eu não quero fazer parte dessa cura. Então não tem como eu ser salvo de algo que eu não quero abrir mão. Por isso o meu conselho e a ordem divina nesse texto é: aprenda a se reconciliar com as pessoas. Ah, mas é difícil, eu não consigo, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Se fosse fácil, não precisaria de todo esse ensinamento de Jesus. É claro que é um prejuízo, é claro que é muito difícil. Mas perdoe, porque você precisa ter em mente o perdão que Deus já outorgou a você na cruz. Quando você tiver dificuldade de perdoar alguém, de abrir mão, compare com a morte de Cristo na cruz. Será que eu ainda estou em vantagem aqui? Ou será que, de fato, o meu prejuízo é muito maior que o de Cristo, então Jesus não deveria nem estar me pedindo isso? Jesus nunca pede algo que Ele não tenha feito por nós. E com certeza milhões, milhares de vezes mais. Perdoe, para que o perdão de Deus possa agir dentro de você e te curar e te salvar daquilo que o pecado causou em você. Não seja um descendente, um filho de Caim, que quer se vingar exponencialmente 70 vezes 7. Seja filho do Pai que está nos céus, um Pai perdoador, um Pai pacificador. Busque o perdão e abrir mão exponencialmente de todo o prejuízo que nos é causado, para que sejamos conhecidos entre as pessoas como filhos do nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana extremamente bom na presença do nosso Deus, e que Ele te ajude a cada dia a se curar daquilo que o pecado causou em nós e sermos cada vez mais aperfeiçoados na imagem do seu Santo Filho. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina coisas que são duras, que são difíceis, que às vezes a gente poderia dizer que são impossíveis. Mas o Teu Filho um dia veio a esta terra, nos ensinou, nos mostrou, e não apenas ensinou em teoria, mas na prática. Ele pagou o grande preço que nenhum de nós, por mais vidas que pudéssemos viver, sendo pessoas certas, corretas, jamais pagaríamos aquilo que foi causado quando o pecado entrou no mundo. Mas o Teu Filho pagou esse preço bilionário. E é por causa dele que nós somos colocados debaixo da Tua paternidade. Temos o direito de sermos chamados de filhos. Mas ser filho do Pai Celestial significa ser filho de alguém que busca a paz e a reconciliação. Portanto, Senhor, ao nos colocar debaixo da Tua paternidade, ensina-nos a agirmos em nome do nosso irmão mais velho, agirmos em nome da reconciliação e da paz que o Senhor quer implantar com o Teu reino nessa terra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.